Bom dia, a paz do Senhor. Eu não sei que hora vai chegar esse vídeo até você, mas o meu desejo é que você seja abençoado, que Deus esteja na sua vida, cooperando com você, com a sua família, com todos os que importam para a sua vida. A partir de hoje eu vou começar uma série de vídeos voltados ao trabalho missionário que nós realizamos. A equipe Movas, ela está trabalhando com projetos tanto de cooperação na questão das EBF da família, como também ela trabalha na ajuda e cooperação com as igrejas, nas construções do seu templo e também na solidariedade em geral com cada pessoa. O versículo que nós nos baseamos hoje para conversar está em Mateus capítulo 25, versículo 40, que diz: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Também em Mateus 9,36 diz assim: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas. No primeiro versículo, Jesus, ao falar com seus discípulos, com seus seguidores, ele mostra que ali todos têm importância. Ele chama as pessoas que ele seguem de meus pequeninos, que importam a ele. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos líderes têm surgido e ele não tem amor pelas pessoas. Eles não se preocupam com as pessoas. Jesus, ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar. E nesse propósito dele salvar as pessoas, ele só podia fazer isso se as amasse, independente do que elas eram. Porque ele sabia já que os homens estavam envolvidos com coisas desagradáveis. E o pecado, ele causa mau cheiro diante de Deus. Ele provoca a ira de Deus. Ele causa afastamento entre Deus e a sua criatura. O pecado, infelizmente, ele tira, ele destrói o amor entre as pessoas. E nesse texto, nesse primeiro, ele afirma o seguinte: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes. Observe que ele chama que pessoas que podem ajudar, que podem compartilhar, ou que procuram de alguma forma compartilhar, não estariam fazendo isso em vão. Não deveriam deixar de fazer. Ele está afirmando que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Ou seja, ele está dizendo que cada vez que você se esforça, que você se esmera, que você busca um jeito de ajudar essas pessoas, você também está cooperando com ele. Você também está fazendo algo para ele. Você também está demonstrando amor por ele. Você também está identificando a preocupação dele. Os seres humanos precisam de alguém que os ame. E como é melhor que o próprio ser humano ame o outro ser humano. Veja que quando no versículo, capítulo 9, versículo 36 de Mateus, ele diz: vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas. Se a gente não tiver um olhar focado para a angústia das pessoas, para o sofrimento das pessoas, para a dificuldade que as pessoas passam, para os enfrentamentos e desafios que elas têm pela frente,
às vezes perseguição, às vezes falta de carinho, às vezes falta de gratidão de filhos aos pais, ou vice-versa. Às vezes falta de, sabe, de compreensão entre famílias, entre casais, fazem com que pessoas andem pela rua tristes, vivam em casa tristes. E elas seguem alguma coisa, elas querem alguma coisa para ajudá-las a dirimir, tirar, sabe, diminuir esse sofrimento. E diz a Bíblia que quando Jesus olhou a aflição e dessas pessoas e a exaustão como elas estavam vivendo, ele se compadeceu. Só o fato de ele estar na terra já era uma demonstração de compadecimento. Mas agora Jesus está dizendo pessoalmente que ele olhou, ele viu, ele contemplou pessoalmente o que aquelas pessoas estavam enfrentando. Quando você desce do pedestal, quando você olha para as pessoas não com aquele olhar de grandeza, de que elas devem te aplaudir, que elas devem, sabe, te ter em primazia, que elas devem estender o tapete vermelho para você passar, que elas devem mais favores que você faz e que elas têm mais que pagar primeiro. Você não consegue perceber que muitas dessas pessoas, elas não têm mais, elas perderam. Elas estão andando derrotadas. Algumas delas estão mortas em pé. Estão caindo aos pedaços, estão exaustas, não conseguem mais ânimo, não têm mais forças para trabalhar, para se salvar, sabe, para se limpar. Tentaram tudo, mas de alguma forma elas estão frustradas. Alguma coisa as feriu, algumas coisas a machucou. Ela não sabe mais o que fazer. Outras estão vivendo aborrecidas constantemente, porque de quem elas mais esperavam não podem esperar mais. E tem outras que estão desistindo de ajudar, porque se sentem cobradas ao extremo, sabe? Elas sentem que parece que elas vão perder tudo que têm se elas continuarem fazendo as coisas pelas outras. E olha essa expressão de Jesus. Eu afirmo que sempre que o fizeste a um destes pequeninos, a mim o fizeste. Gente, ajudar, compartilhar, se preocupar com a alma das pessoas, sabe? É uma forma de você demonstrar amor por Deus. Aliás, é a forma mais linda. Porque é isso que falta entre nós. É mais amor, mais carinho, mais compreensão. A gente parar de estar olhando muito para os defeitos. Parar um pouco de estar olhando, sabe, para a gravidade do pecado das pessoas. Todos pecamos. Todos falhamos, todos erramos. A gente, às vezes, tem pessoas que se acham que porque nunca fez o mal, nunca fez nada de errado, ela está acima, ela é pura. Não, gente, somos pecadores, somos cheios de defeitos, às vezes pensamentos que não agradam a Deus, às vezes desejo de vingança, vontade de se defender. E na nossa defesa nós acabamos ferindo, machucando pessoas. Pais que ao corrigir seus filhos acabam exagerando. Filhos que na tentativa de ajudar, tentar até fazer seu pai voltar atrás de alguma coisa que está prejudicando, acabam ferindo seus pais. Por isso, nessa oportunidade, o que eu desejo para você, neste dia, é que você se encontre nessa
situação toda. Quem você é? Você é a pessoa que está exausta? Você é a pessoa que está aflita, que precisa de ajuda, de socorro? Você é a pessoa que trabalha, que ajuda as pessoas, que compartilha, mas que está desistindo, porque não vê gratidão, não vê resultado? Olha o que Jesus diz: a mim o fizeste. Você precisa entender que Deus há de recompensar. Porque quando você faz para Deus, você não vai ficar, Deus não vai ficar te devendo. Deus vai te devolver de alguma forma. Deus vai te ajudar de alguma forma. Deus vai compartilhar com a tua alma de alguma forma. Por isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus, não desanima. Não desanima para você que está, tanto para você que está exausto, aflito. Sabe, não desiste. Jesus, ele está à tua procura. Jesus, ele está à tua procura, mas às vezes você não dá ouvido. Você não consegue ouvir. Você está tão exausto, você está tão aflito, você está tão decepcionado com as pessoas e com o mundo, que você não consegue, seus ouvidos não conseguem mais escutar. Você não consegue acreditar mais nas pessoas. Surgiram tantos, falaram tantos, você confiou em tantos, e só foi negatividade para a sua vida. Mas lembre, Jesus, ele tem compaixão. Esse texto diz: vendo as multidões, compadeceu-se. Ele tem compaixão de você. O que está faltando talvez para você é perceber isso. É te agradar de Deus. É dobrar teu joelho, é orar um pouquinho, é falar um pouquinho com Deus. É conversar com Ele com isenção. Não vai conversar com Deus já decidido o que você vai fazer. Não. Dê oportunidade para Deus trabalhar sua alma. A oração não convence Deus de nada, mas a oração convence a mim mesmo do que Deus é capaz de fazer por mim. A oração não concede jamais uma mão que vai obrigar Deus a agir. Mas a Bíblia diz que a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Aí você diz: mas eu não sou justo. Eu não sou justa. Só o fato de você entender que é um pecador e você buscar a um Deus justo, a um Deus maravilhoso, a um Deus grandioso, isso por si só vai repercutir sim diante de Deus. Isso por si só vai te ajudar, vai te fortalecer. Isso por si só vai demonstrar que você confia nele. Entende, por favor, que ele tem compaixão de você. Mas tenha compaixão dos outros. Se preocupe também de ajudar, de compartilhar. Estenda as mãos, seja parceiro, seja companheiro. Sabe, não ignore as pessoas em sua volta. Pense que cada ato seu repercute em Deus. É isso que Jesus está dizendo. Toda vez que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, todos os seus atos de amor, de misericórdia, de bondade, mesmo quando você pega aquela coisa que não te serve mais, mas você, em vez de jogar fora, você procura alguém para doar, procura alguém para ajudar. Mesmo esses atos que parecem tão sem valores, vale muito, gente. Vale muito. É porque num vídeo desse não dá para falar tudo. Mas que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude.